autorizando e oficializando como casamento as uniões homoafetivas. Eu digo perplexo porque, em geral, teve-se mantido ao longo dos últimos séculos a concepção de que os Estados Unidos da América é um país essencialmente cristão. E uma decisão como esta, sabemos que contradiz os valores, os princípios acerca do reino de Deus. E de alguma maneira, levamos-nos obrigatoriamente ou compulsoriamente a uma reflexão sobre isso. Quais os sinais disso para nós, como povo de Deus espalhado pela terra? Os americanos cristãos, os cristãos americanos, vivem um tempo conturbado de contradições e de conflitos interiores, internos, uma economia instável, conflitos raciais vindo à tona novamente em diversos rincões daquele país, e agora culminando com esta decisão da Suprema Corte Americana, oficializando como casamento as uniões entre homens e mulheres. Eu gostaria de compartilhar com você alguns conceitos, alguns posicionamentos que precisam ser considerados, até como seu pastor, de alguma maneira, para tentar embasar o seu posicionamento também diante da nossa sociedade, que caminha também a passos largos para uma definição como esta. Ainda que na semana que passou, obtivemos no sentido do conceito, não estou aqui institucionalizando nenhum movimento, nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de partidarismo. Eu me incluo nisto como no plural, na primeira pessoa do plural, no sentido dos valores, no sentido do conceito. Não há nenhum movimento organizado nesse sentido como um só, mas existe sim um clamor do coração, do povo de Deus, para que os valores, os princípios do reino de Deus sejam mantidos e preservados ou minimamente respeitados. E o que temos visto nas últimas semanas, pelo menos nos últimos 2 meses, especialmente com a fatídica parada gay em São Paulo, em que símbolos usados por alguns movimentos cristãos foram frontalmente abusados e desrespeitados pelos adeptos do movimento chamado LGBT. Primeiramente, eu quero cuidar para que as minhas palavras de forma nenhuma soem como alguns querem fazer soar, homofóbicas, numa palavra que está na moda, reacionárias, separatistas. Não. Eu quero apenas manter o meu tom de sempre, o meu tom de voz, o meu tom do sentimento e da emoção da minha palavra, para que soe, acima de tudo, fundamentado naquilo que eu creio da palavra, que é o amor de Deus por toda a humanidade. Mas também não posso me calar diante da minha responsabilidade, diante do que eu creio. E já que se apregoa tanto a liberdade, a tolerância do que se crê, permitam-me também exercer a minha liberdade e falar com responsabilidade acerca daquilo que eu creio, inclusive como forma de instruir o povo de Deus, que diante dele está sob a minha responsabilidade, eu não posso me privar disso. E como vinha dizendo, nessa semana que passou, ao mesmo tempo que vimos, pelo menos eu, perplexo, a decisão que foi tomada pela Suprema Corte Americana, como a última instância, algo semelhante ao nosso STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, ou STF, a nossa última instância decisória, juridicamente falando. Nós também, no movimento cristão no Brasil, obtivemos inúmeros êxitos e conquistas quando o plano diretor de educação pelos órgãos públicos propunha, dentro do currículo para o próximo período letivo e a próxima jornada educacional promovida pelos órgãos oficiais, a inclusão de cartilhas de orientações sexuais e a chamada ideologia do gênero. Já comentei com os irmãos em outra oportunidade o que isso vem a ser. Sei que alguns irmãos, de uma forma muito interessada e culta, também estão a par disso, mas porventura você não sabe o que se trata. A ideologia do gênero é um conceito sociológico, filosófico, antropológico do mundo contemporâneo, que visa, no arrobo
do discurso da liberdade do indivíduo, dizer que ninguém tem o direito de afirmar para o outro o gênero que ele possui. Então, ainda que um homem tenha nascido macho e uma mulher tenha nascido fêmea, ninguém terá o direito, no seu crescimento e no seu processo educacional, de dizer a ele que menino usa azul e menina usa rosa, e menino se veste de calça e menina se veste de vestido, e que se dará ao indivíduo a liberdade de, independentemente de ter nascido macho ou fêmea, de ao longo da sua vida escolher que gênero ele poderá optar quando crescer. É o que chama-se ideologia do gênero em linhas muito gerais. Nós vimos durante algum tempo passado uma decisão de alguns tribunais que determinaram que escolas públicas não proibissem mais meninos de entrarem nos banheiros femininos ou meninas entrarem nos banheiros masculinos, porque isso seria algo que contraria a tal ideologia do gênero. Ou seja, você usa o banheiro que você quiser, porque você é quem você quiser ser, mesmo que você tenha nascido macho ou fêmea. E agora, na última semana, porque o prazo é agora dia 30 de junho, para que esses planos diretores educacionais sejam aprovados para entrar em vigor no próximo período letivo, ou seja, fará parte do planejamento, os professores sabem bem dessa rotina, as câmaras de vereadores, câmaras estaduais, em todos os níveis, têm até o dia 30 de junho, terça-feira agora, para definir os planos diretores educacionais dos seus logradouros. E dentro da maior parte desses planos está incluído o processo, o valor da ideologia do gênero. E pela graça de Deus, eu digo pela graça de Deus porque ainda conseguimos manter em muitas instâncias valores do reino de Deus em que essa ideologia do gênero tem caído. A maioria das câmaras municipais ou estaduais tem retirado dos seus planos diretores educacionais o conceito da ideologia do gênero, mantendo e conservando, vamos usar essa expressão, aquilo que entendemos ser o conceito de educação, orientação sexual, nos princípios, os valores da família no aspecto conservador. O fato é que estamos sim diante de um contexto totalmente novo, absolutamente novo, de certa forma instigante, porque não sabemos para onde caminha a humanidade, como diz o poeta da MPB, para onde caminha a humanidade nesse ritmo em que estamos andando, em que estamos indo. Mas eu queria pontuar algumas coisas com você nesta noite, daquilo que venho pensando desde sexta-feira, lendo, pesquisando, conversando, ouvindo, falando, interagindo, contestando o que representa essa decisão na Suprema Corte Americana e que resultados isso terá para a humanidade em todos os cantos do mundo, inclusive para o Brasil. Faço parte de uma das redes sociais que a meninada usa, chamada Snapchat, e de sexta-feira para cá tem ali o histórico, não é? Que tem lá numa página que mesmo que você não queira, você recebe ali históricos do que está acontecendo no mundo. Então, uma cidade faz aniversário, todo mundo posta com determinada hashtag, e aí junta lá e faz um videozinho. E eu fiquei assustado porque de sexta-feira para cá a minha caixa postal ela encheu de históricos de pessoas do mundo inteiro comemorando, celebrando esta vitória do movimento LGBT promovido por esta concessão da Suprema Corte Americana. E o arco-íris nunca foi tão falado, tão visto, tão comentado como nos últimos 3 dias no mundo inteiro. E por isso é um assunto que precisa vir à tona, sim, é um tema que precisa ser debatido, conversado, discutido e embasado nos nossos conceitos e valores e nas nossas cabecinhas, especialmente dos nossos filhos. Eu já disse várias vezes, e se você ainda não entendeu isso, por favor, abra sua mente para compreender o desafio que está diante de nós, porque a próxima geração já fará parte de um mundo em que ser cristão será minoria absoluta. Se você ainda não percebeu isso, a geração esta dos nossos pequeninos e a próxima crescerá num mundo onde ser cristão será uma realidade de absoluta minoria. E nós estamos na curva da história da humanidade, vivendo já o declínio, vivemos um apogeu
século XIX, século XX, especialmente século XX, o movimento cristão viveu um apogeu, um crescimento explosivo em várias áreas do mundo, mas parece-nos agora que pelo movimento contemporâneo, movido por questões ateístas e também por questões do movimento LGBT, o movimento cristão tem sofrido ataques de todos os lados e sim, voltaremos ao início de tudo. Quando no livro de Atos, nós já éramos minoria no mundo. E primeiro eu queria considerar com você a seguinte verdade: nenhum tribunal humano tem poder ou autoridade para anular, para transformar ou redefinir o conceito que nós temos de casamento. Nós precisamos deixar isso muito claro, você precisa deixar isso muito claro na própria consciência. Os tribunais podem, por decreto, dizer o que quiserem, mas o nosso coração e a nossa mente manterá firme os conceitos e convicções que Deus estabeleceu. Uma coisa que precisamos deixar bem claro é que Deus não foi derrotado nesta decisão. Os conceitos de Deus e os valores de Deus continuam de pé. Nenhum tribunal, nenhum juiz, nenhum magistrado pode, com a sua caneta, com um voto, com uma martelada, mudar ou transformar a realidade do que para nós é o casamento. Eu até tenho dito que não entro nem nas questões dos direitos civis. Isso já disse até para os jovens do nosso café. Direito civil, como o próprio nome diz, é direito. Isso é inquestionável, na minha opinião. Isso muito particularmente. Mas não me obriguem a chamar direitos civis de casamento. Casamento é casamento e não foi o homem que inventou, foi Deus que inventou. E se foi Deus que inventou, ele detém a patente. E o tribunal, por mais que queira, numa canetada, dizer que uma relação homossexual pode ser casamento, eu vou continuar dizendo: eu respeito a escolha de vocês, vivam como vocês quiserem, mas não me obriguem a dizer aquilo que eu não acredito e aquilo que eu sei que não é por fundamento. Deus é o autor do casamento e os fundamentos bíblicos mantêm-se em dia até os dias atuais. E por mais que por processos legais e jurídicos tenha-se redefinido o conceito de casamento, para mim casamento continua sendo a união entre um homem e uma mulher que decidem se unir-se e viverem juntos para o resto da vida. Até porque no aspecto filosófico, ou vamos dizer assim, prático também, eu diria que muitas uniões heterossexuais não são casamento. E eu ouso dizer isso para muitos de nós, muitas vezes do nosso próprio relacionamento, de homem e mulher que decidem unir juntos, dizem-se estão casados, mas não estão casados. Porque na base do relacionamento não há os preceitos bíblicos para o casamento. Casamento não é só sexo. Casamento não é só morar junto. Casamento não é só ter conta conjunta. Casamento não é só uma cerimônia, não é só uma festa. E muitas vezes a própria união heterossexual traz para si um conceito que diz ser casamento, que na verdade não é casamento. E há muito homem e mulher junto que não estão casados. Portanto, o que para mim mantém-se de pé, e tribunal nenhum tem autoridade para mudar, é que casamento é aquilo que Deus une por meio de uma aliança, de uma entrega, de uma simbiose, onde as pessoas se unem para se tornar uma só vida, até que a morte os separe. E isso para mim serve de alerta, inclusive para nós, casados heterossexuais. Porque eu preciso fazer da minha união também um casamento. Porque pode ser que muitas uniões não sejam casamento. Portanto, primeira afirmação que eu quero declarar aqui diante desta decisão, que de alguma forma abalou as estruturas da família, do conservadorismo, dos bons costumes, vamos dizer assim, e de uma sociedade que precisa se manter ajustada e equilibrada. Tribunal humano nenhum tem poder para alterar aquilo que a Bíblia afirma ser casamento. E Deus não foi derrotado por essa decisão. Nós somos pessimistas por natureza. Nós somos frágeis. Nós nos abalamos.
Nós agora parece que precisamos ir às ruas para levantar bandeiras e estandartes para defender os conceitos de Deus. Deus não precisa de defesa. Ele já tem julgado esta humanidade. Conversando com alguns irmãos queridos americanos, cristãos sinceros, eles mesmos sabem que a mão de Deus já está pesando sobre aquela nação há muito tempo. Nosso querido pastor Mark Ellis, nosso irmão em Cristo, que está nos Estados Unidos nesse tempo sabático, e espero voltar para o Rio em novembro desse ano, ele já disse para mim, há 3 anos passados, ele disse: pastor Purim, eu quero viver no Brasil, porque a mão de Deus vai pesar sobre o povo americano, e eu não gostaria de estar lá quando isso acontecer. Deus já está julgando a nação americana, a nação brasileira e todas as demais nações que estão dando as costas para Deus. E isto é irrevogável. Segundo, à luz deste conceito, deste pensamento, eu afirmo que Deus já emitiu o julgamento. E isso já está descrito, não prescrito, mas descrito. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, profere um ai para aquelas nações que perverteram os valores, os princípios, que transtornaram os conceitos do reino de Deus. E Isaías capítulo 5, 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Que outra coisa, senão esta, que estamos vendo nos dias atuais, onde esta geração, seja o povo brasileiro, o povo americano, o povo europeu, o povo asiático, o povo da face da terra deste tempo, dando as costas para Deus, não está dizendo que aquilo que é mal é bem e aquilo que é bem é mal, aquilo que é luz é trevas e aquilo que é trevas é luz. E mais, nossa sociedade está chamando de doce aquilo que é amargo, e está dizendo que é amargo aquilo que é doce. E o texto começa: ai dos que. É um julgamento, é uma condenação anunciada de que seja os Estados Unidos da América, seja o povo brasileiro, seja qualquer povo ou nação ou língua que, dando as costas para Deus, transtornam e transformam em verdade aquilo que é mentira, já tem recebido de Deus a paga pela sua escolha. E isto acontece no âmbito coletivo de uma nação, mas também na individualidade de cada um de nós. Quando nós também transtornamos os valores, e nós também, pelos nossos próprios impulsos, dizemos que é doce aquilo que Deus fez amargo, e chamamos de amargo aquilo que Deus chamou e fez doce. Portanto, primeiro, nenhuma decisão judicial tem poder para anular aquilo que Deus diz. Segundo, Deus já pronunciou o seu julgamento de antemão acerca de todo aquele que transforma em verdade aquilo que é mentira, em aqueles que chamam de luz aquilo que são trevas, que chama de doce aquilo que é amargo. Terceiro, eu quero deixar claro para você, e mais uma vez dizer isso: esta decisão, como tantas outras, e outras que poderão chegar no nosso território brasileiro, e que algumas já aconteceram em âmbitos menores da nossa sociedade, só vem a confirmar que nós estamos claramente em minoria e cada vez mais. Os irmãos já ouviram eu dizer várias vezes que eu não me impressiono com o movimento gospel deste tempo. Não me impressiono com os volumes altos de grandes concentrações em praças públicas, em marchas, em movimentos pirotécnicos, escalafobéticos, que botam a humanidade diante de uma imagem, de uma cena, de uma manifestação que efetivamente não é a manifestação de um povo contrito, quebrantado, avivado e transformado.
E Deus não se impressiona com o barulho que fazemos. Em momento nenhum, em lugar nenhum, vemos Deus impressionado com o barulho que o seu povo possa fazer. Deus gosta e prefere corações quebrantados. E quanto a isso, parece-me que nós seremos cada vez mais uma minoria. Homens e mulheres decididamente obedientes. Homens e mulheres dispostos a morrer se for preciso. Isso será cada vez mais minoria. Esta decisão só confirma para mim aquilo que de fato nós veremos cada vez com mais incidência: um declínio, uma diminuição, um abandono das fileiras cristãs daqueles que por medo ou por superficialidade não têm convicção de quem Deus é e dos propósitos de Deus para a sua vida. É como o fogo que separa o impuro do puro. É como o crisol, como diz a Bíblia, que purifica a prata. Nós estamos de um tempo em que nós seremos cada vez mais minoria. Outra consideração que eu preciso lembrar a você é que a Bíblia, ela deixa muito claro um conceito específico acerca da liberdade. Parece que nós estamos às vésperas de um tempo em que a liberdade religiosa não acontecerá mais. Os irmãos estavam de manhã, ouviram falar rapidamente, que eu queria e quero ainda me aprofundar mais nesse assunto, mas eu recebi uma mensagem pela manhã, antes de vir para a igreja, e li apenas a chamada, e depois eu quero estudar com mais afinco, que o Estado Islâmico já anunciou e prometeu que até o final do mês de junho estará presente em Israel. Parece-me então que é irrevogável o movimento de perseguição aos cristãos na face da terra. Mas é interessante lembrar que a Bíblia nunca prometeu liberdade religiosa para nós. Se nós nos remontarmos ao tempo do Novo Testamento, a igreja cresceu, a igreja explodiu, num tempo em que era proibido falar do amor de Jesus. E nós sempre arvoramos estandartes e bandeiras da liberdade religiosa, de que não podem me calar, que não podem me proibir de dizer o que eu quero dizer. Mas na verdade, quando Pedro diz que não podemos calar diante do que temos visto e ouvido, ele estava dizendo isso: ainda que me mandem para a prisão. Não era do púlpito de uma igreja, não era desfrutando de uma liberdade religiosa. Os apóstolos estavam dizendo: podem me jogar na cadeia, mas não vão me impedir de falar acerca do que eu tenho visto e crido. Ou seja, a Bíblia nunca garantiu liberdade religiosa para nós. A Bíblia nos garante liberdade, mas liberdade religiosa é algo que nós mesmos criamos. E é importante que a gente saiba que desfrutar liberdade religiosa é algo temporário. E eu volto a dizer, os Estados Unidos da América foi um país que viveram uma liberdade religiosa sem precedentes. Nunca nenhum outro país, como eu disse, foi tido e chamado de cristão reformado ou protestante, como os Estados Unidos foram durante vários séculos. E agora parece-me que começam a viver um declínio moral, espiritual, religioso, também sem precedentes. Ou seja, liberdade religiosa não é garantido, e não é garantia para nenhum de nós. E parece-me que se avizinham dias em que nós viveremos não só como minoria, mas que seremos também vetados da liberdade de dizer o que cremos e pelo que vivemos. Mais um posicionamento importante que eu quero compartilhar com vocês é que nós não podemos fazer deste campo o nosso campo de batalha. Isso para mim é a coisa mais importante que eu queria dizer para você hoje. Você precisa apenas querer viver. A defesa, a sua defesa, é feita pelo Espírito Santo. Nós perdemos muito tempo com debates, com enfrentamentos, muitas vezes com ofensa de todos os lados,
Mas nós precisamos lembrar que o conceito de casamento não é o nosso campo de batalha. O nosso campo de batalha é o Evangelho. E talvez nós estejamos gastando tanta energia defendendo o casamento heterossexual e deixando de apregoar a graça de Jesus Cristo que transforma vidas. Ou seja, nós queremos ganhar a força quando deveríamos ganhar pelo amor. Evidentemente que o amor não compactua com o erro, com o pecado de ninguém, mas nós queremos fazer com que a espada conquiste ao invés do amor. E nós precisamos lembrar que a maior característica do cristão e a nossa vitória não é garantida por armas humanas. É o amor quem derrota o orgulho, é o amor quem derrota a amargura, é o amor quem derrota o ódio. Mas muitas vezes nós queremos corresponder ao ódio, porque de fato alguns instigam em nós o ódio. Eu costumo dizer que algumas pessoas, pelo seu jeito de ser, afloram em nós, instigam o que de pior nós temos. Tem pessoas tão tóxicas no nosso relacionamento que muitas vezes o jeito delas serem nos instigam a fazer aquilo que nós menos gostaríamos de fazer. Por isso, muito cuidado, para que você não perca a essência do ser cristão. Portanto, é importante que diante desses tempos que vivemos, nós nos lembremos que o nosso campo de batalha não será a defesa dos nossos valores, mas o nosso campo de batalha permanecerá ser a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque defender os valores pura e simplesmente é deixar de lado e achar que a nossa argumentação é muito mais poderosa do que apregoar a cruz de Jesus. Porque o que transforma não são as nossas convicções. O que transforma é o poder do Evangelho na cruz de Cristo, que nos reatou com Deus, que nos reconciliou com o Senhor, que nos traz esperança de vida, que nos dá significado de existência. Nós queremos muitas vezes ganhar as pessoas por uma pregação moral ou moralizante, quando na verdade nós precisamos transformar as pessoas pela prática e pela mensagem do amor de Jesus, por elas. E então depois mostramos a elas que viver com Jesus é viver de um outro jeito, de uma outra maneira. E é claro que muitos não irão querer isso. A mensagem da irmã Sâmia, no domingo passado pela manhã, edificou a igreja de uma forma tremenda, maravilhosa, quando ela nos lembrou a palavra de Melanchthon, um reformador contemporâneo de Lutero, quando ele disse: as pessoas ou odiarão a você, ou odiarão o pecado. E muitas vezes a nossa maneira de viver faz com que as pessoas nos odeiem e odeiem também a Jesus e continuem praticando o pecado. Quando se nos odiarem porque nós odiamos o pecado, elas estão fazendo suas próprias escolhas, e nem todos. Talvez aqueles até que nós mais amemos, infelizmente, não entenderão que o que muda é Jesus. Mas nós transformamos a nossa mensagem numa atitude tão moralizante. Nós adotamos uma postura moralista. Nós, como disse a missionária Sâmia, nós dizemos para a pessoa: você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fazer sexo fora do casamento, você tem que parar de se prostituir, você tem que parar de roubar. E a pessoa vai perguntar: por quê? Porque Jesus não gosta disso. Quando na verdade a mensagem do Evangelho é: Jesus ama você. E depois, quando a pessoa entende o amor de Jesus por ela, é que ela vai entender que ela pode viver de uma maneira diferente. Nós invertemos o nosso afã moralista, o nosso afã pela forma, pela estética, nos fez perder a essência da mensagem do Evangelho, que é o amor de Jesus. Não somos nós que julgaremos os homossexuais. Por mais desafiador que seja, nos foi dada a ordem de amar o pecador. O juízo já está feito. Romanos capítulo 1 para mim é claríssimo. Mas eu devo ser desafiado a olhar para todo pecador com um olhar de misericórdia, de compaixão, de graça.
ainda que eles me incitem a tirar de mim o que de pior eu tenho, quando eu vejo uma piada jocosa com o meu Senhor Jesus, quando eu vejo uma afronta, o meu Senhor Jesus na cruz, ensanguentado, açoitado, coroado com espinhos, inspirando morte, ele olhou para os seus inquisitores e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós, no estandarte, no alto da nossa arrogância, achamos que nós é que temos de julgar os pecadores, sejam eles quem sejam, ou forem, ou foram. Se o meu Jesus na cruz olhou para os seus ofensores e disse: perdoa-lhes, Pai. Jesus olhou para o pecador, para o ofensor, para aquele que o odiou, com graça, com misericórdia, com compaixão. Não sou eu que irei julgar aqueles que me ofendem, não sou eu que irei condenar aqueles que ofenderam ao meu Senhor Jesus, eles já foram condenados. O meu dever é anunciar o Evangelho de graça e compaixão e deixar que o Espírito Santo faça o restante. Porque muitas vezes a nossa atitude, a nossa arrogância, e muitas vezes no uso da nossa liberdade, nós agimos mal. Nós agimos mal, esquecendo-nos de que homossexuais ou qualquer outro pecador necessita ser avisado de que Deus é amor, mas que Deus julgará o pecado com toda a firmeza, seja o pecado da homossexualidade, como o pecado da idolatria, da mentira, da discórdia, do roubo, da injustiça, do ódio. Deus não julgará com parcialidade. Deus olhará a humanidade e julgará com imparcialidade e justiça. Em última análise, a maior contribuição que nós como cristãos podemos dar a este tempo, a este contexto em que vivemos, é mostrar confiança inabalável no Deus que nos ama e ama o mundo. Não deve ser o povo de Deus a levantar a primeira bandeira da guerra. Não deve ser o povo de Deus a levantar a primeira bandeira em autodefesa. Não. A nossa postura é de paciência, esperança e confiança inabalável na soberania de Deus, no senhorio de Jesus Cristo e na autoridade imutável das Escrituras. E os nossos olhos deverão estar sempre voltados para o Senhor. E quero terminar deixando o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 16 e 17, em que o apóstolo Pedro, em sua epístola, traz um desafio do que é viver como cristão, um resumo, uma síntese em poucas palavras do que para ele é viver como cristão numa sociedade tão corrompida como a nossa. E apenas o que nos diferencia daquele tempo é a tecnologia, mas a humanidade é a mesma, os pecados eram os mesmos, a distância de Deus era a mesma, o que mudam apenas os métodos, os meios, a tecnologia. E diz assim o apóstolo Pedro: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Esse texto resume, nessas poucas palavras, o que é viver como um autêntico cristão em todos os tempos, especialmente nos dias atuais. Pedro fala sobre liberdade, e era um tempo de escravidão. Naquele tempo, o conceito de liberdade era algo totalmente novo. Os direitos eram exclusivos, não eram inclusivos. Os direitos eram também excludentes. Os direitos eram para os mais ricos, os outros só tinham deveres. E quando Pedro e Paulo apregam a liberdade, que aprenderam com o Senhor Jesus, que veio dizer:
que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Era uma mensagem inovadora para aquele tempo. Hoje, todos falam de liberdade, mas ao contrário do que se configura hoje como conceito de liberdade, o conceito de liberdade para os apóstolos era obediência. A liberdade para Pedro, bem como para Paulo, e a liberdade que Jesus veio estabelecer, não é o direito de você fazer o que bem entende, o que bem quer. Não, isso não nos foi dado viver assim. Não é a liberdade de você fazer apenas o que o seu coração manda e o que a sua consciência não lhe acusa. Não. Esta é a liberdade que lhe mantém no dever de obedecer primeiramente a Deus. Santo Agostinho já disse: ame a Deus e faça o que quiser. Preste bem atenção nessa frase. Ame a Deus e faça o que quiser. Se você amar a Deus, você fará tudo o que você quiser? A primeira peneira fecha tudo. Se amamos a Deus acima de todas as coisas, saberemos como nos portar diante da adversidade, diante da contrariedade, diante dos nossos impulsos, diante das nossas tendências. Amar a Deus é o que nos dá efetivamente a liberdade, não de fazer o que nós queremos, mas de fazer o que devemos. E o verdadeiro conceito de liberdade, contrapondo-se à expectativa que a sociedade hoje tem de ser livre, não é de você fazer o que você bem entende. E é o que Pedro procura explicar. Porque a nossa tendência é efetivamente fazer aquilo que é mal. Mas quando somos livres, nós não fazemos o que queremos, fazemos o que precisamos fazer. Uma consciência de dever, uma consciência de responsabilidade, uma consciência de responsabilidade, uma consciência de respeito e uma consciência de limites. Esta semana, também dentro das notícias terríveis que acompanhamos nos jornais, a morte do jovem cantor, que eu não conhecia até ele morrer. Desculpe minha sinceridade, tá? Eu não conhecia até ele morrer. Não entendi por que a Rede Globo fez esse sardalhaço todo que fez. Mas é impressionante ver que foi a liberdade de andar à velocidade que quer, a liberdade de não usar o cinto de segurança, que levou mais 2 jovens a morrerem tragicamente num acidente automobilístico. Todos somos livres para fazer o que quisermos, mas se amarmos a Deus antes de tudo, saberemos dizer os limites, saberemos respeitar os limites, saberemos ter responsabilidade com as nossas escolhas. Parece-nos que quando estamos entrando na adolescência, e eu já passei por isso faz tempo, mas passei adolescência e juventude, temos a sensação de que somos livres para fazer tudo o que quisermos. Recebemos o nosso dinheiro, somos responsáveis agora pelo nosso tempo, estamos em vias de sair de casa e fazer o que quiser. Mas logo nos damos conta de que para cada escolha haverá uma consequência. Portanto, toda liberdade, ela incute um conceito de respeito, de limite e de responsabilidade. Lembre-se disso. A sociedade em que vivemos, a decisão de um Supremo Tribunal, a decisão de uma Suprema Corte, está querendo afirmar para a sociedade contemporânea de que você é livre para fazer o que você quiser, e ainda com o aval da justiça, com o aval da legalidade, com o aval dos tribunais. Faça o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. A Bíblia diz: ame a Deus e depois faça o que você quiser. Porque se você amar a Deus, você saberá os seus limites, saberá a quem respeitar e saberá que para todas as suas escolhas haverá consequências e responsabilidade. Visite os hospitais, visite os cemitérios, faça uma caravana, uma jornada nos centros de recuperação. Vá às esquinas dos grandes centros urbanos e veja o que a liberdade pode fazer com as pessoas que não sabem tomar decisões e fazer escolhas responsáveis. Por isso, o apóstolo Pedro diz: não usem esta liberdade para fazerem o que é mal. Porque muitos, usando a liberdade, preferem fazer o que é mal. E ele então termina com 4 ações. Versículo 17 ele diz: tenham respeito por todas as pessoas. Novamente, este conceito é inovador, porque era uma sociedade que já naquele tempo vivia a disparidade do conceito de justiça social. Como eu disse, havia escravos, havia patrões, havia a dominação do Império Romano, havia os soldados, havia os traidores dos judeus que estavam a serviço dos romanos. E agora Pedro vai dizer, tenham respeito por todos.
Como assim todos? Todos, e ele diz a quem são os todos. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Pedro está dizendo que não se pode ser cristão sozinho. Amar aos irmãos é reaver o conceito de comunidade. Hoje vivemos um tempo também em que nossa consciência, há uma geração vindo que acha que pode seguir a Jesus sozinho. É claro que as frustrações e as decepções vividas com a instituição muitas vezes nos levam a esse tipo de sentimento, a esta intenção de ser melhor ser crente em casa. Quando eu era adolescente tinha uma rádio que tinha à noite o culto em casa, né? Aí virou jargão entre nós. Agora o negócio é culto em casa. Só que ninguém consegue ser cristão sozinho. É por isso que Pedro está dizendo que a essência do verdadeiro cristianismo é o viver em comunidade. E se você não consegue viver em comunidade, não é que necessariamente a culpa seja da comunidade, porque a ordem é individual. Amem os irmãos. Temos responsabilidade uns com os outros e não é possível ser cristão sozinho. Depois Pedro vai dizer: temam a Deus. Como diz o escritor de Provérbios, já que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Uma boa tradução, para você entender bem, seria dizer algo assim, lá em Provérbios: porque o temor a Deus é o principal de todas as coisas. A sua vida precisa girar em torno deste elemento, desta força motriz, desta fusão atômica que gera energia para todas as coisas. Temer a Deus, saber que Deus é o principal, e importa agradá-lo, amá-lo, preocupar-se com o que ele pensa, com o que ele ama. Como eu tenho dito, o conceito de santidade é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Mas a sociedade inverteu as coisas, e muitas vezes por decreto, dizendo que agora nós temos que odiar o que Deus ama e amar o que Deus odeia. Não, essas verdades são eternas, e temer a Deus significa tê-lo como principal, como a essência da sua vida, de tudo que você é, de tudo que você faz, e é daquilo que você almeja. Ame os irmãos, temam a Deus. E por último Pedro diz: honrem o rei. Eu fui pesquisar o que significa este honrar o rei, e um dos comentaristas escreveu apenas uma frase. Ele disse assim: para mim isto soa surpreendente demais. E ele explica: porque se foi Pedro mesmo que escreveu essa epístola, o rei de sua época, sabe quem era? O imperador Nero, o pior. Parece-me que tem tudo a ver com os dias em que vivemos. Nero, o louco. Nero, o impiedoso. Nero, o sujo. Nero, o adúltero. Nero, o pior de todos. E esse comentarista bíblico, ele encerra esta frase dizendo isso. Só uma frase simples. Para mim, ele ficou tão perplexo que ficou sem palavras. Ele disse: se foi Pedro que escreveu isso, para mim é surpreendente. Ele disse: para mim é surpreendente, ponto. O imperador, o rei, na época desta epístola, era Nero. Mas é isso que Pedro está dizendo. E para nós, tão surpreendente quanto desafiador, é saber que toda autoridade é autoridade, porque há um propósito de Deus para a humanidade. Significa dizer que os decretos poderão continuar existindo, e nós precisaremos honrar aqueles que Deus colocou no poder, mas não praticar o que eles praticam. Em momento nenhum Pedro está dizendo para que aqueles cristãos fizessem o que Nero fazia, mas era apenas para que houvesse um comportamento que não colocasse em xeque o testemunho de cristãos. Portanto, quando pensamos em ser cristão, o desafio é grande demais. Ser cristão não é brincar de igrejinha. Ser cristão não é brincar de moralista. Ser cristão não é tentar ser certinho. Ser cristão é colocar Deus como principal de tudo. É amar os irmãos, sabendo que o sentido de ser igreja é viver em comunidade. E ainda que sejamos minoria, ainda que sejamos a menor parte, importa que estejamos juntos, porque juntos sempre fomos mais fortes. E viver como verdadeiros cristãos
é viver de uma forma a testemunhar que a nossa batalha é o Evangelho, é a graça, é a misericórdia de Deus. Que de alguma maneira esta palavra possa abençoar você na semana que está começando, porque os desafios virão, os debates virão, as perguntas virão, as conversas virão, e que você tenha uma oportunidade de Deus para mostrar ao mundo que o que importa no final de tudo é o amor que Deus tem por todos nós, até mesmo pelos homossexuais, para transformá-los, para supri-los, para abençoá-los, para levá-los para a eternidade no céu com Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora e eu quero orar por você como seu pastor. Eu quero, na verdade, agora pastorear você de uma forma muito específica. Eu quero suplicar que Deus derrame sobre você a unção de sabedoria para se portar num mundo tão controvertido. Eu não estarei no lugar onde você estará. Eu não falarei com as pessoas com quem você falará. Eu não poderei estar nos debates que você participará. Eu não poderei lhe dar as respostas que você gostaria de ter na hora, até porque muitas vezes eu não as terei e não saberei. Eu não sei de tudo, não. Mas eu quero que você se lembre de algumas coisas ao longo dessa semana. No seu coração, sustente paz e confiança em Deus. Nenhum tribunal muda quem Deus é. Então podem decidir o que quiserem, mas Deus continuará sendo Deus. Há cristãos no mundo que nem a Bíblia tem e não deixaram de ser cristãos por isso. Ao contrário, talvez sejam muito mais cristãos do que eu, mesmo que não tenham Bíblias. Nós seremos sempre minoria, sempre fomos. O apogeu que o cristianismo viveu nos séculos passados não refletiu a nossa presença transformadora no mundo, infelizmente. Ou seja, não é o número que nos faz poderosos. É o poder do Espírito Santo em nós que nos faz diferentes para transformar o mundo em que vivemos. E todos os pecadores são dignos e merecedores da graça e da misericórdia de Deus para serem transformados. O nosso campo de batalha não é a moralidade. O nosso campo de batalha é a pregação do Evangelho. Não queira mudar as pessoas, dizendo a elas o que elas devem fazer ou deixar de fazer. Mude as pessoas falando do amor de Jesus. E é este amor que as transformará e que as fará deixar de fazer o que fazem, a praticar o que praticam, e virão para o reino da luz de Jesus. O nosso dever é falar de Jesus, pois é Ele que muda, é Ele que transforma. E por último, em nome de Jesus, creia que no final Deus corrigirá tudo, tudo, absolutamente tudo entrará nos eixos quando Jesus voltar. É o que me move. Hoje pode estar uma bagunça. Hoje o mundo pode estar de pernas para o ar, como a gente diz. Mas chegará o dia em que Deus colocará as coisas em ordem. Quando esse dia chegar, eu quero estar do lado do meu Senhor Jesus. E a forma como eu vivo hoje determinará esse dia. De que lado você estará? Antes de terminar a minha palavra, você em minha oração, eu quero perguntar se nesta noite há alguém que deseja se tornar verdadeiramente livre. Livre não é para fazer o que você quiser. É livre para você fazer o que você tem que fazer. É livre para viver o poder que Deus tem para transformar a sua vida e encher o seu coração de significado. Há alguém nesta noite entre nós que, vivendo conosco este momento de culto, de adoração, de cântico, pela palavra apresentada, nas orações, percebeu o quanto Deus ama você? E nesta noite você entende que precisa responder a este amor que Deus tem por você, em que você está dizendo: então eu quero que Deus me faça livre
verdadeiramente livre. Não a liberdade que eu achava que deveria ter, mas a liberdade que agora eu estou entendendo que Deus quer me dar. Não para que eu seja quem eu quero ser, mas para que eu seja aquilo que Deus quer que eu seja. E isto dará significado à sua vida. Se há alguém entre nós nessa noite que deseja viver e estar ao lado de Jesus, e reconhecer que o amor de Jesus é que faz diferença, eu quero orar por você agora. Se nesta noite há alguém entre nós, nossos visitantes, pela primeira, segunda vez, se nesta noite você compreendeu que Deus ama você, onde você está, levante uma das mãos, para que eu ore por você. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Graças a Deus. Há mais alguém entre nós que deseja viver a liberdade? Graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Há mais alguém entre nós que deseja nesta noite, com esse gesto, declarar: eu reconheço o quanto Deus me ama e eu quero viver a liberdade que Ele pode construir na minha vida. Eu quero viver para agradar a Deus. E isto muda tudo. Há mais alguém entre nós? Onde você está? Levante uma das mãos, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite a Tua palavra foi apresentada, o Evangelho de Jesus foi anunciado, e obrigado porque o poder do Teu Espírito Santo manifestou-se mais uma vez entre nós, e três vidas preciosas nesta noite reconheceram o Teu grande amor por eles. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque no tempo em que vivemos, o poder e a autoridade das Escrituras continua agindo e trazendo ao coração do homem esperança e paz e vida transformada. Abençoa-nos, Senhor, na semana que está começando, para que ao enfrentarmos os debates, os dilemas, as inquietações, as interrogações que a sociedade vier a fazer, tenhamos uma postura que proclame o Evangelho de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ter confiança em Ti, a descansar em Ti, e mesmo que o mundo se abale, e ainda que o mundo, controvertido como é, se transforme, se distancie de Ti, nós queremos viver ao Teu lado, porque cremos que no final de tudo o Senhor hás de consertar todas as coisas, para que a eternidade reine e chegue até nós. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Eu quero, se não for pedir demais, a você que levantou a mão, vem aqui à frente para eu lhe dar um abraço. Quero orar com você no final deste culto. Se alguém puder acompanhar você, eu quero orar com você neste momento. Vamos louvar ao Senhor. Cante assim: só o Teu amor, só o Teu amor sara minha dor.
Quero ser livre pra adorar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti Viva como alguém que está livre, viva como alguém que usa as suas escolhas para agir com responsabilidade, com limites, com respeito. Viva a sua liberdade para amar, viva a sua liberdade para proclamar que o Evangelho de Jesus nos transforma de dentro para fora. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o poder do Espírito Santo para testemunhar esteja sobre todos nós, reunidos aqui ou espalhados por onde quer que estejamos, não só hoje, mas até o fim de tudo. Amém e amém. Deus abençoe quem está do seu lado aí, um abraço, faça isso em nome de Jesus, celebrando a alegria que temos de viver com Cristo, em nome dele.